Quando um lutador morre em seu auge, a perda ecoa muito além do ringue. Os fãs ficam de luto, mas para seus filhos, a vida se divide em duas. Os holofotes se apagam, a multidão se cala, mas a dor se mantém. A morte de Ed trouxe braçadeiras. O falecimento de Brody interrompeu o show. Esses não eram apenas funerais, eram pontos de conflito. Momentos em que a luta livre deixou de ser fantasia e passou a ser a vida real. Os fãs se lembram exatamente onde estavam. Seus filhos crescem com mitos em vez de lembranças. Alguns seguem esses passos até o ringue. Outros se afastam completamente, criando vidas tranquilas fora dos holofotes. Hoje, estamos verificando onde essas crianças estão agora. Vamos começar com um nome para sempre ligado ao fim de semana mais sombrio da luta livre: Chris Benoit. Antes de 2007, Benoit era o Rabid Wolverine, uma máquina de trabalho que detinha o título mundial dos pesos pesados na WrestleMania 20, roubou a cena contra Kurt Angle e formou um vínculo duradouro com Ed Guerreiro. Sua cabeçada de mergulho e seus suplexes de encaixe empolgaram os fãs. Mas esses mesmos movimentos causaram concussões que os médicos agora associam à encefalopatia traumática crônica. Na sexta-feira, 22 de junho de 2007, os agentes da WWE esperavam Benoit em um evento ao vivo no Texas. Ele não chegou a embarcar no avião. No domingo, no Night of Champions PLE, o pânico se instalou. A polícia enviada à sua casa na Geórgia encontrou bíblias junto aos corpos de sua esposa Nancy e de seu filho de 7 anos, Daniel. Benoit tirou a própria vida em uma segunda-feira. Em 72 horas, um artesão reverenciado se tornou a peça central de uma história de terror de um crime real. As ondas de choque foram imediatas. A WWE retirou quase todos os combates de Benoit das transmissões futuras, reforçou sua política de bem-estar, proibiu os golpes de cadeira sem proteção e direcionou sua programação para uma classificação PG para apaziguar os patrocinadores. Fora do ringue, os assassinatos colocaram a pesquisa sobre traumatismo craniano em primeiro plano. O Dr. Bennett Omalu examinou o cérebro de Benoit e encontrou CTE grave, prova de que os traumatismos cranianos podem roubar o juízo muito antes da idade. Foram deixados para trás os filhos mais velhos de Benoit, David e Megan, de um casamento anterior. Eles voltaram para Edmonton com a mãe, lutando com um sobrenome que agora parecia radioativo. David tinha 14 anos, Megan, 10, e ambos desapareceram da vista do público por quase uma década. Quando David finalmente voltou a aparecer, ele se dedicou à luta livre. Ele treinava esporadicamente em academias independentes e assistia a shows nos bastidores na esperança de estrear com seu sobrenome verdadeiro. Uma ideia que alguns veteranos consideravam corajosa, outros imprudente. Em 2014, a Heart Legacy Wrestling anunciou sua estreia no ringue ao lado de Chavo Guerreiro. Chris Jericho interveio, insistindo para que David recebesse um treinamento adequado primeiro. A luta foi cancelada, um lembrete de que a nostalgia não pode substituir a prontidão no ringue. Mais tarde, David disse ao Dark Side of the Ring que falar diante das câmeras era como drenar 13 anos de dor de uma só vez, o início da vida após a infâmia. Hoje ele solda canos nos campos de petróleo de Alberta, levanta pesos depois do trabalho e luta nos fins de semana, ainda perseguindo um futuro em que o nome Benoit possa estar em um ringue sem reações adversas. Megan escolheu o caminho oposto. Ela se formou em pedagogia, trabalha com alunos do ensino fundamental e rejeita todos os pedidos de entrevista. A homenagem discreta de um parente no Facebook resumiu tudo. Ouvimos muito sobre David, mas não o suficiente sobre ela. A força necessária para permanecer em silêncio é seu próprio tipo de rugido. 2 irmãos, um legado infame. Um tenta recuperá-lo sob as luzes da arena. O outro guarda sua paz atrás da porta de uma sala de aula. Um caminho se desvanece no silêncio. O outro avança em meio ao barulho. O maga se sentiu menos como um lutador e mais como um trem de carga com pintura facial. Com um peso estimado em 169 quilos, o The Samoan Bulldozer arrasou na Ruthless Aggression Era com o polegar armado com fita adesiva para seu Samoan Spike.
um movimento que deixou até John Cena sem ar no clássico Last Man Standing de 2007. Antes dessa carreira de solteiro, os fãs o conheciam como Jamal, da equipe de tag 3 Minute Warning, a dupla que esmagava os desavisados da categoria intermediária sempre que o cronômetro de Eric Bischoff chegava a zero. Seja em equipe ou lutando sozinho, sua agilidade bruta, seus salpicos na corda de cima com um peso mais adequado para body slams, faziam as multidões vibrarem e os adversários rezarem. No entanto, a mesma intensidade que impulsionou sua ascensão preparou o palco para sua queda. Após uma segunda violação da política de bem-estar da WWE, o Maga foi dispensado em junho de 2009. 6 meses depois, ele estava morto, aos 36 anos, em decorrência de um ataque cardíaco causado por uma mistura letal de analgésicos e sedativos. A notícia surpreendeu a extensa família Anoa'i, a dinastia que inclui Afa, Sika, Rikishi, Roman Reigns, The Usos e Dwayne The Rock Johnson. 4 filhos perderam o pai da noite para o dia. Um dos filhos, Zilla Fatu, foi o que mais sofreu com o golpe. Morando em Houston e lutando com um sobrenome famoso, ele se envolveu em problemas. Aos 15 anos, ele e seus amigos roubaram uma loja da vizinhança e os promotores o condenaram a 6 anos de prisão por roubo com agravante. Fomos decaindo, admitiu Zilla mais tarde. Algumas pessoas entram e nunca mais saem. Decidi que esse não seria o meu caso. A prisão o transformou. Ele descobriu o Islã, a fé que o Maga praticava discretamente na estrada, e começou a memorizar passagens do Alcorão entre as séries de exercícios no pátio. Os programas de orientação ensinaram disciplina. A oração diária lhe deu rotina. Quando saiu em liberdade, em março de 2022, ele pesava suas palavras da mesma forma que seu pai pesava os adversários, com cuidado e depois com força. A próxima parada de Zilla foi a escola Reality of Wrestling, de Booker T em Houston, um ginásio que moldou candidatos independentes e estrelas da televisão. Booker o colocou em contato com instrutores veteranos, treinou o trabalho com os pés e depois filmou treinos para aprimorar o carisma. Assistindo a fitas antigas de Umaga, Zilla estudou o Spy, ajustou a configuração para um ritmo moderno e trocou a pintura de guerra por um visual minimalista que deixava seus olhos venderem a ameaça. Sua primeira luta aconteceu em julho de 2023 e a multidão vibrou ao ver aquele polegar levantado. Quando ele o enfiou na garganta de seu oponente, os fãs gritaram "Umageia", enquanto Zilla absorvia uma validação que estava sendo preparada há 6 anos. Booker o chamou de uma estrela global em espera. Zilla chamou isso de primeiro passo. A visão é maior do que um ringue. Ele quer fazer turnês no Japão, México, Europa, todos os territórios onde o nome Anoa'i já ecoa. Um dia ele brinca, ele comprará a WWE. Bom, parece estranho até que você se lembre de que, há 30 anos, um garoto da ilha chamado Dwayne disse algo semelhante. Conflitos criativos acabaram afastando Zilla da promoção de Booker, mas não do caminho. Agora, ele luta na Game Changer Wrestling e em outros eventos indies do Texas, carregando seu próprio equipamento, apertando a mão de promotores e aprendendo a cortar custos na estrada. Lições que seu pai nunca lhe ensinou. Os fãs acompanham seu progresso da mesma forma que os olheiros antigamente registravam o total de home runs de novatos. Um pico, uma cidade, uma noite de cada vez. A árvore genealógica de Anoa'i continua a espalhar seus galhos. O chefe supremo Peter Maivia no tronco, ícones como Reigns e The Usos na copa, e em um novo membro inferior, um jovem de 24 anos chamado Zilla, que não usa pintura facial, mas carrega toda essa história em seus ombros. O trem de carga pode ter partido, mas os trilhos ainda estão roncando. Ashley Massaro chegou à WWE em 2005, depois de vencer o $1 Million Diva Search, superando 8.000 aspirantes com uma mistura de estilo Hot Topic, tatuagens nas mangas e bravata de skatista. Apenas 2 semanas depois, ela já estava se destacando no Monday Night Raw, trocando socos com Torrie Wilson e levando powerbombs de vitória antes mesmo de dominar uma queda de costas retas adequada. Em janeiro de 2006, ela estava no card da WrestleMania 22, formando uma equipe com Trish Stratus contra Mickie James e Victoria, uma história que colocou uma novata sob os mesmos holofotes que veteranas com 10 anos de experiência no ringue. A velocidade teve um preço. Ashley fraturou a fíbula em uma luta contra Torrie em fevereiro
fevereiro daquele ano, lutou com espasmos crônicos nas costas e sofreu pelo menos uma concussão documentada depois de um forte clothesline em uma gravação do Iraq Tribute to the Troops, em 2006. Fora das câmeras, ela usava a mesma fita kinésio rosa punk nos pulsos e tornozelos que os fãs viam na tela, escondendo hematomas sob meias de pesca e sorrindo mesmo com a dor, porque a agenda não diminuía o ritmo. Quando a WWE fez uma parceria com o Survivor em 2007, a CBS levou Ashley para a China para a 15ª temporada do programa. Ela durou 10 dias, perdeu 5 quilos devido a uma disenteria e voltou ao Raw ainda mais magra do que antes. Os quadros de mensagens da internet falavam sobre sua saúde. Em 2008, ela pediu dispensa da WWE para cuidar de sua filha doente, Alexa, então com 8 anos, mas as lesões crônicas e a depressão crescente também pesaram muito nessa decisão. Avançando para 2016, o advogado Konstantin Kiros entrou com uma ação coletiva em nome de mais de 50 ex-lutadores, e Ashley aderiu. Sua declaração juramentada alegou que a WWE escondeu os perigos de longo prazo de traumas repetidos na cabeça, listou sintomas concussivos contínuos, como enxaquecas e perda de memória, e descreveu uma suposta agressão sexual por militares contratados durante uma turnê no Kuwait em 2006. De acordo com Ashley, os funcionários da empresa se desculparam em particular, mas pediram silêncio para proteger um relacionamento lucrativo com o Departamento de Defesa. A WWE negou as alegações. Um juiz federal rejeitou a ação em 2018 por motivos processuais, mas Ashley continuou falando, tweetando para os fãs sobre insônia pós-concussão e postando histórias no Instagram que diziam: "Alguns dias, o ringue ecoa dentro da minha cabeça." Em 16 de maio de 2019, 2 dias depois de enviar fotos de autógrafos aos fãs, Ashley não compareceu a uma apresentação programada em uma estação de rádio local. Amigos a encontraram sem reação em sua casa em Long Island. O médico legista do condado de Suffolk considerou a morte como suicídio por enforcamento. Ela tinha 39 anos. Alexa, com apenas 18 anos, de repente se tornou executora de memórias que a internet queria que fossem dissecadas em tempo real. Os quadros de mensagens de luta livre se encheram de mensagens de condolências. Ex-colegas leiloaram equipamentos de ringue para cobrir os custos do funeral. Os fãs arrecadaram mais de $100 mil para o fundo da faculdade de Alexa. A WWE exibiu um breve gráfico in memoriam e depois seguiu em frente, mas Alexa ainda tinha que terminar as provas do ensino médio. Ela escolheu a distância. Após a formatura, assinou contrato com uma pequena agência de Manhattan, fotografou editoriais de moda urbana de rua em armazéns do Brooklyn e desfilou para designers emergentes durante as vitrines independentes da New York Fashion Week. Seu Instagram está bloqueado, com menos de 2.000 seguidores. Em uma legenda em uma foto em preto e branco, ela escreveu: "Algumas coisas eu guardo para mim, minha história não está à venda." 10 palavras que construíram um muro entre os flashes das passarelas e o neon permanente da luta livre. Alexa nunca comentou sobre o processo judicial, os últimos dias de sua mãe ou o vídeo de tributo da WWE. Amigos dizem que ela prefere expressar sua dor por meio de aulas de fotografia e passeios de bicicleta tarde da noite ao longo do rio Hudson. Certa vez, ela posou com o anel labial prateado de sua mãe, uma homenagem discreta que apenas os fãs mais dedicados reconheceram. A batalha legal terminou no papel, mas as perguntas persistem. O que significa segurança em um setor baseado no impacto e quem arca com os custos quando as luzes são cortadas? O caso de Ashley continua vivo nas revistas médicas que estudam a CTE entre atletas com menos de 40 anos e nas pequenas bolsas de estudo que as promoções independentes agora financiam para instituições de caridade de saúde mental, gestos que ecoam os hematomas não cicatrizados de uma mulher. O processo judicial desapareceu, mas as cicatrizes não. Peça a qualquer fã de luta livre para citar o momento que abalou sua fé no espetáculo e muitos apontarão para 23 de maio de 1999. Naquela noite, na Kemper Arena, em Kansas City, o Over the Edge estava rolando com pirotecnia e brincadeiras até que os produtores prepararam a entrada do Blue Blazer. Owen Hart, vestido com seu traje de super-herói, subiu em uma passarela quase 8 andares acima do ringue. Prendeu-se ao que deveria ser um arnês de acrobacias de liberação rápida e esperou a queda. Uma manilha defeituosa cedeu. Owen mergulhou 23 metros, gritando "Look out!"
out, antes de atingir a corda superior e aterrissar imóvel no tapete. Jim Ross disse ao público do pay-per-view: "Isso não é uma história." Seguiram-se 10 minutos de trabalho médico frenético e a transmissão continuou. Ainda se discute se o show deveria ter sido interrompido, tanto nos vestiários quanto nas salas de estar. Owen tinha 34 anos, era um marido e pai dedicado, que reservou lugares extras na mesa de jantar naquele domingo para Martha e seus filhos, Oji, de 7 anos, e Athena, de 3. Martha queria ser responsabilizada. Seu processo por homicídio culposo contra a World Wrestling Federation e a empresa de manipulação foi resolvido extrajudicialmente em 2000 por 18 milhões de dólares, a maior parte dos quais ela canalizou para a recém-criada Owen Hart Foundation. Ela transformou as indenizações judiciais em capital comunitário, cheques para bolsas de estudo, fundos para abrigos de emergência e assistência para a aquisição de casa própria para famílias de baixa renda de Calgary. Até 2024, a fundação havia distribuído mais de 4 milhões de dólares. Suas bolsas de estudo para o sucesso dos jovens enviam alunos do último ano do ensino médio para a faculdade com até 4 mil dólares canadenses cada. Um programa de correspondência de poupança de 2 anos ensina as famílias a fazer orçamentos e reparar o crédito para que possam comprar a primeira casa. No exterior, a fundação enviou leitos hospitalares para o Sri Lanka, abasteceu despensas de alimentos em El Salvador e transferiu dinheiro para ajuda humanitária após terremotos da Turquia para o Haiti. Enquanto isso, os filhos de Owen traçaram seus próprios caminhos longe do brilho do ringue. Oje se formou em Direito na Universidade de Calgary e agora luta por casos de direitos humanos, desde reivindicações de terras indígenas até patrocínio de refugiados. Athena estudou jornalismo, estagiou no Calgary Herald e mais tarde apareceu em Dark Side of the Ring, com a voz trêmula ao explicar que estava repetindo fitas VHS de Over the Edge para entender o que realmente aconteceu. A WWE convidou a família a incluir Owen em seu Hall of Fame mais de uma vez. Martha recusou todas as vezes, considerando inaceitável qualquer tributo interno, dado o papel da empresa no acidente. Alguns fãs insistem esperando mais um destaque, mas a posição dos Hart permanece firme. O amor às vezes diz não. Em 2021, Martha fez uma parceria com a All Elite Wrestling para os torneios anuais da Owen Hart Cup. Um deles apresentou os cinturões, Athena entregou os troféus e Martha observou do lado do ringue enquanto uma multidão lotada cantava Owen até as vigas tremerem. Vigas seguras, sem arreios, sem acrobacias, apenas luta livre que lembra. O legado de Owen não é medido em títulos ou anéis do Hall of Fame, mas em diplomas pendurados em mesas de cozinha, chaves de casa pressionadas em palmas que nunca esperavam ser suas e enfermarias de hospital abastecidas com equipamentos que ele nunca viu. A família Hart escolheu a cura em vez das manchetes, e cada concessão que eles assinam ressoa mais alto do que qualquer tema de entrada jamais poderia. O Ultimate Warrior voltou à televisão da WWE em abril de 2014, balançando as cordas no Raw pela primeira vez em 18 anos. Os fãs que se lembravam das borlas de neon e das promos maníacas viram um homem mais grisalho, mais largo e de terno, mas sua voz ainda era rouca com a mesma convicção. 48 horas antes, ele havia sido a atração principal da cerimônia do Hall of Fame, pondo fim a um rompimento de décadas com a empresa que o havia demitido pela FedEx. Na segunda-feira à noite, após a WrestleMania 30, ele fez um discurso de mau agouro. O coração de todo homem um dia bate sua última batida. Na noite seguinte, enquanto caminhava com sua esposa no estacionamento de um hotel no Arizona, esse coração parou. Uma parada cardíaca o matou aos 54 anos. Mais tarde, Dana Warrior disse que as filhas adolescentes do casal reconectaram o personagem por baixo da pintura facial. Indiana, a mais velha, o incentivou a ser voluntário nos dias de campo de sua escola. Madigan o persuadiu a assistir aos filmes da Disney que ele antes considerava bobagens. A influência dela suavizou um homem famoso por sua intensidade que beirava a abrasividade, transformando rancores de vestiário em noites de cinema em família. As meninas lhe deram coração, disse Dana ao Good Morning America, lembrando como ele praticava seu discurso no Hall of Fame na cozinha, enquanto elas riam de seus gestos com as mãos. Indiana ingressou na Universidade do Arizona alguns meses após a morte de seu pai. Ela escolheu estudos
estudos da juventude e da comunidade, concentrando-se em programas esportivos pós-escolares para adolescentes em situação de risco, e estagiou em uma organização sem fins lucrativos de atletismo adaptativo em Tucson. Amigos dizem que ela ainda corre nos degraus do estádio ao amanhecer, uma referência aos sprints de vento que seu pai adorava. Ela se formou em 2023 e passou a prestar serviços para a AmeriCorps, coordenando a construção de playgrounds em bairros de baixa renda, em vez de buscar influência nas mídias sociais. Madigan foi para o oeste, para a UCLA, mergulhando em cursos de psicologia que exploram o luto e a resiliência. Ela entrou para o Peer Counseling Center do campus, trabalhando discretamente até tarde durante a semana das provas finais, quando os alunos estão mais frágeis. Os professores se lembram de sua redação de calouro, The Mask We Hand Down, a máscara que entregamos, que dissecava como os pais maiores do que a vida podem eclipsar a identidade dos filhos. Linha por linha, ela buscou um equilíbrio entre a celebração de um legado e a recusa em viver dentro dele. As irmãs aparecem em público apenas em ocasiões centradas nas guerreiras. A inauguração de uma estátua de bronze na WrestleMania Access, a entrega anual do prêmio Warrior, que destaca pessoas que demonstram espírito inquebrantável, e um evento ocasional da Community Champions, em que elas entregam mochilas para crianças em idade escolar. Fora isso, eles evitam as câmeras. Não há montagens de treinamento no Instagram sugerindo futuras estreias, nem entrevistas chorosas dissecando rumores da internet, apenas cursos, projetos de serviço e caminhadas de fim de semana no sopé da Catalina quando os horários finalmente se alinham. Enquanto isso, Dana aceitou um papel de embaixadora da comunidade da WWE. Ela escreve colunas motivacionais no site da empresa, organiza painéis de empoderamento feminino durante a semana da WrestleMania e mantém viva a marca registrada Ultimate Warrior por meio de leilões beneficentes de réplicas de jaquetas e arte em quadrinhos autografada. Às vezes, os críticos observam a desconexão entre os comentários polêmicos de Warrior no passado e a marca moderna da WWE, mas Dana considera seu alcance como uma turnê viva de desculpas, usando a plataforma para elevar as vozes que a personalidade de seu marido, no início dos anos 90, frequentemente ignorava. Ninguém da família solicitou uma história de retorno póstumo ao ringue ou lançou um truque de segunda geração. O legado, para eles, não é uma entrada chamativa com acordes poderosos, mas uma série de escolhas menores: dar aulas particulares para crianças do ensino fundamental, financiar bolsas de estudos para acampamentos de verão, retornar mensagens de texto de colegas de classe que confessam que estão em uma espiral. O guerreiro que balançava as cordas uma vez disse aos fãs para sempre acreditar, e suas filhas pegaram essa exortação, tiraram a pintura do rosto e a aplicaram em batalhas mais silenciosas. Em um elogio lido apenas para amigos próximos, Indiana escreveu: "A maior vitória do papai não foi na WrestleMania, foi aprender a ouvir. Para um homem que se definia pelo barulho, o ato mais guerreiro que sua família pratica agora é o silêncio comedido, intencional, constante e totalmente próprio." Brodie Lee passou apenas 9 meses na televisão da AEW, mas, nesse curto período, transformou a Dark Order de um culto de gags em uma ameaça no topo do card, mantendo o TNT Championship por 55 dias decisivos e fazendo promos que pareciam tiradas de um thriller de Wall Street. Em 26 de dezembro de 2020, esse ímpeto foi interrompido quando a empresa anunciou sua morte por fibrose pulmonar idiopática, um raro distúrbio pulmonar que o forçou a se internar na Clínica Mayo sob total sigilo. A AEW preferiu a reflexão à audiência. 4 dias depois, todo o episódio de 30 de dezembro do Dynamite se tornou a celebração da vida de Brodie Lee. A transmissão começou com todos os membros do plantel no palco para uma saudação de 10 sinos. Jon Moxley e Eddie Kingston fizeram reflexões não escritas, com suas vozes rachando na televisão ao vivo. Cada luta colocou os membros da Dark Order em pares com os parceiros favoritos do líder morto. Chris Jericho, nos comentários, referiu-se ao filho de 8 anos de Brodie como o maior campeão da TNT que já existiu, um sentimento que deu o tom da noite. O evento principal terminou com Cody Rhodes, Orange Cassidy e Preston 10. Vence lado a lado, enquanto a viúva de Brodie, Amanda, e seus filhos Brodie Jr. e Nolan caminhavam até o ringue. Cody presenteou
presenteou o garoto com a bandana roxa de seu pai. Tony Khan retirou o cinturão vermelho do TNT no local e Brody Jr. colocou as botas de seu pai no centro da tela. O gráfico de encerramento dizia simplesmente "Exalted in Heaven". Os fãs e os críticos consideraram o tributo de maior classe que a luta livre já havia exibido. As promoções rivais fizeram eco aos elogios. Xavier Woods disse que chorou em seu sofá e Cesaro tuitou que o show mostrou o melhor do nosso setor. Brody Jr., que já era conhecido nos bastidores, assumiu um novo papel na câmera sob o apelido de Negative One. Mascarado e carregando um bastão de kendo do tamanho de uma criança, ele assou os calcanhares no microfone, bateu nas costas de MJF quando o vilão foi longe demais e certa vez descarrilou um segmento ao atirar em Aaron Solo uma pilha de papéis amassados em homenagem aos esquetes virais de seu pai. Os telespectadores viram um garoto vivendo uma fantasia de super-herói, mas os internautas viram a dor ser convertida em terapia de desempenho. Fora dos holofotes, ele frequenta a escola de ensino médio em Jacksonville 3 dias por semana. Depois voa para a Geórgia para as aulas de fim de semana na Nightmare Factory, dirigida por Q.T. Marshall e Dustin Rhodes. Os treinadores dizem que o jovem já executa arrastões de braço limpos o suficiente para qualquer luta preliminar, está praticando a cadência promocional em um escritório não utilizado e se recusa a sair sem varrer o ringue, como seu pai lhe ensinou. A AEW elaborou um contrato que será ativado no aniversário de 18 anos de Brody, uma garantia simbólica de que a porta para o palco que seu pai comandou estará sempre aberta. Seu objetivo declarado nunca foi alterado: conquistar o título da TNT que leva as impressões digitais de sua família. Até lá, ele se contenta em treinar, terminar o dever de casa de álgebra e lembrar ao público que os legados não terminam com um sino final, eles simplesmente marcam a próxima geração. Shad Gaspard apareceu pela primeira vez nas telas da WWE em 2006 como metade da Crime Time, a equipe de rua que roubava mercadorias em um segmento e dançava com John Cena no seguinte. Fora das câmeras, ele escreveu roteiros de histórias em quadrinhos, fez aulas de atuação e conseguiu pequenos papéis em filmes como Get Hard e Birds of Prey. Os amigos se lembram dele carregando sacos de lona cheios de barras de proteína caseiras para que pudesse compartilhá-las com lutadores mais jovens que não podiam pagar pelo serviço de buffet. No domingo, 17 de maio de 2020, Shad e seu filho de 10 anos, Arie, foram à praia de Venice para nadar no final da tarde. Uma súbita correnteza, mais forte do que qualquer ponto planejado, arrastou eles e uma dúzia de outras pessoas para centenas de metros da costa. Os salva-vidas lutaram contra ondas de 2,5 metros para alcançar a dupla. Shad empurrou Arie para uma prancha de resgate, olhou o guarda nos olhos e disse: "Salve meu filho primeiro." Segundos depois, outra onda atingiu Shad e quando a água baixou, ele havia desaparecido. Durante 3 dias, os mergulhadores vasculharam os leitos de algas e o sonar sondou o fundo do Pacífico. À 1h30 da manhã do dia 20 de maio, um corredor avistou seu corpo próximo ao Pier de Venice. O médico legista do condado de Los Angeles registrou a causa como afogamento acidental. Ele tinha 39 anos. O mundo de Arie se reduziu a uma única opção: recuar ou se erguer. Ele escolheu a segunda opção. Aos 12 anos, ele treinava combinações de jab cross hook em uma academia de boxe no centro de Los Angeles 3 noites por semana. Depois rolava em esteiras cinzas de jiu-jitsu com instrutores da família Gracie. Seu feed do Instagram, administrado por sua mãe Ciliana, mostra o trabalho com luvas em câmera lenta, legendas sobre como proteger aqueles que você ama e um clipe ocasional em que ele ajuda crianças mais novas a enfaixar as mãos antes do treino. Os treinadores dizem que ele raramente sorri no meio do round, mas sempre bate os punhos depois, uma disciplina além de sua idade. A WWE homenageou Shad com o Prêmio Warrior 2022, concedido anualmente a alguém que incorpora coragem e compaixão. A multidão do Hall of Fame em Dallas se levantou quando Arie subiu ao palco com um terno de corte fino que parecia ter sido emprestado de seu pai. As filmagens do tributo rolaram. Vídeo granulado de celular de Shad liderando espectadores em uma fila de conga, esquetes com roteiro em que ele quebrava o telefone de Mark Henry e clipes trêmulos de pai e filho correndo descalços na maré baixa. Quando os aplausos cessaram, Ciliana virou-se para o filho e disse: "Você é um cão pastor, o melhor do papai vive
em você. Arié ergueu a estatueta de cristal no alto, com os olhos fixos nas vigas, em um silêncio suficientemente espesso para ouvir os fungos nos assentos baratos. Hoje, em meados de 2025, Arié tem 15 anos. Ele ainda treina 6 dias por semana, divide o dever de casa entre as sessões e não perde uma corrida ao pôr do sol ao longo da mesma costa que levou seu pai. Ele não tem planos de lutar, pelo menos por enquanto, mas fala em estudar medicina esportiva para poder manter os atletas seguros. Quando lhe perguntam como ele se mantém motivado, ele cita o mantra de seu pai: seja pela ação, não pela fanfarronice. A força nem sempre ruge. Às vezes, ela se volta para a água que tentou roubar tudo, permanece firme e se recusa a ser puxada para baixo. Esquecemos de algum filho de lutadores da WWE que já faleceu? Deixe-nos saber sua opinião na seção de comentários e antes de ir embora, não se esqueça de curtir este vídeo e se inscrever no Ring Rivals para não perder os próximos.